Vou colocar para gravar aqui. E pedir para a nossa Prícila fazer a prece de abertura aí para dar Você abertura está ótimo. Pode fazer, muito obrigada. dos nossos trabalhos, por favor, Prícila. No dia de hoje, a mensagem de Minuto de Sabedoria, de nosso irmão Pastorino, é o seguinte: o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais, e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Então, assim, depois de ler essa palavra de Pastorino, para a gente tomar conta dos nossos pensamentos, eu vou pedir a permissão para a gente fazer a nossa prece de início, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai de infinito amor, por essa oportunidade benfazeja, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que veio nos trazer a palavra de Deus, agradecer a Maria de Nazaré, aos espíritos benfeitores, por esta oportunidade, por estarmos estudando mais uma vez o Evangelho de Jesus, e que esses evangelhos possam ser entendidos em nosso coração e praticados na nossa vida diária. Senhor, abençoe aqueles irmãos que estão perdidos, aqueles irmãos que estão nos hospitais, os irmãos em situação de rua. Abençoe, Senhor, a cada irmão que está no planeta Terra, porque todos nós precisamos de Ti. E vamos pedir também aos médicos espirituais que fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. Que essa água possa ser abençoada por esses médicos do espaço, nos dando o alento necessário para o nosso corpo físico e para a nossa alma. E assim, Senhor Jesus, pedimos a Tua permissão para iniciarmos mais um estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje é Mateus 21, do 18 a 22, que é a parábola da figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E aí, na minha pesquisa, de uma parte assim do Evangelho de Emmanuel, segundo Mateus, o médium foi Chico Xavier, e que falava assim bem pouquinho. Ele repete nessa questão que tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Um preceito do mestre que tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais. E aí Emmanuel comenta o seguinte: o que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência, de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Então ele fala dessa questão da gente pedir em oração, mas a gente trabalhar também, Porque o trabalho e a dedicação, Tudo que a gente faz com dedicação é melhor, é bem feito, no sentido de que tá certo, A gente tem que se dedicar ao nosso trabalho. Mas ele só falava essa parte, depois ele ia citando outros evangelhos que eu não quis. Aí eu peguei uma outra parte, que o livro é Pérolas da Série Evangélica, Amélia Rodrigues, volume 2. O médium foi Divaldo Franco e o espírito é Joana de Ângeles, que fala o seguinte: o capítulo tem o seguinte título: Problemas, facilidades e fé.
Enquanto o discípulo do Evangelho laborava em dificuldade sob o peso de problemas de variada denominação, amargando enfermidade e dor, afervorava-se na vivência cristã, em cuja trilha encontrava segurança para a marcha e sob cujo amparo lenha as feridas do sentimento estiolado. Emocionado, deixava-se vencer pelas dúlcidas consolações a fluírem da Boa Nova, penetrando-se de fervor e desejoso por servir com abnegação e renúncia. Planos de auxílio fraterno enfloresciam sua alma e suas mãos diligentes arregimentavam ações superiores para o exercício da caridade sem mesclas. Nas jornadas de estudos, embaía-se de responsabilidade e permitia-se comunicar pelas excelentes diretrizes que se transformavam em roteiro de seguro comportamento. Jungido à dor, possuía a fé. Paulatinamente, modificou-se a paisagem e o discípulo, graças ao labor abençoado, granjeou amizades eternas, lobrigando sensibilizar benfeitores desencarnados que interferiram junto aos promotores do progresso humano, modificando, a benefício dele, os mapas provacionais de modo a que fossem atenuados seus débitos e modificada a mecânica da sua luta, objetivando-se mais amplo campo de serviço a bem do próximo. A saúde recebeu mais expressiva carga de energia positiva. Foram tomadas providências no metabolismo orgânico. E a breve tempo, os equipamentos físicos e psíquicos apresentaram-se saudáveis e aquinhoados pela harmonia. Sorriam êxitos e abundavam lucros. Insensivelmente, o discípulo modificou as expressões íntimas do comportamento. Dominado pelos compromissos novos, afastou-se da charrua da caridade, tornando-se onzenário, e como o tempo lhe representasse patrimônio monetário que poderia conseguir, fez-se faltoso, sob justificativas superficiais, até que abandonou em definitivo labor a que se encontrava ligado por novos deveres a que se submeteu docilmente. Pela memória, às vezes, recordava os dias idos experimentando, é verdade, inusitada nostalgia. A volúpia dos valores novos, a ambição desmedida, a bajulação da leviandade e o aplauso da fatuidade, embora lhe agradassem a prosápia, não conseguiam preencher-lhe o imenso vazio que vagarosa, porém seguramente o dominava, terminando por vencer-lhe as resistências. Enriqueceu e conquistou amigos. O tempo tomou-lhe a saúde e alterou diversas amizades. O cansaço venceu-lhe a intrepidez e os desenganos terminaram por deixá-lo só. Quando chegou à desencarnação, encontrou-se de consciência atormentada. Enquanto portador de expressiva fortuna econômica, partiu da terra com as mãos vazias. Amigos e bens não foram além do túmulo, atingiram-lhe apenas e somente os portais de cinza e lama, antes que ele mesmo se adentrasse pela imortalidade. Diante das dificuldades de qualquer denominação, face aos infortúnios de variada classificação, perante as graves e dolorosas conjunturas da existência planetária, sob a constrição de qualquer enfermidade ou sofrendo transes afetivos sem nome e sem esperança, não te arrojes ao desespero, nem rogues soluções apressadas à vida. Tem paciência e sofre confiante. Tudo passa. Qualquer situação, como toda circunstância boa ou má, são transitórias pelo caminho da evolução. Espera e persevera no exercício do bem sem limite, recuperando o passado de sombras e acendendo luzes de esperança para o futuro. Quando menos esperes, descobrirás que as dores se foram, as lutas cessaram, mas em paz de consciência estarás livres das conjunturas carnais, adejando além das situações dolorosas no rumo da plenitude da paz interior. Tudo que pedirdes em vossas orações, tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Mateus 21 e 22. Aí ela fecha só com... Ela não, né? No livro, ele fala só um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, que diz, da fé raciocinada.
A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, aqui nesse texto, assim, bem comprido, né, com umas palavras difíceis, né, porque Joana de Ângeles tem um vocabulário, né, rebuscado, mas que vem falando da importância, né, de se trabalhar no bem, no amor, lembrar que as dificuldades vão passar, e quando a gente pede a Deus, Ele nos ajuda, né? Isso tem tudo a ver com o texto anterior que nós lemos, que é a questão de orar e trabalhar com dedicação. Quando você lá, lendo Pastorino, fala que o homem é tudo que pensa, e mais esse texto agora que você leu da Joana de Ângeles, o homem ele não é só tudo o que ele pensa, mas principalmente o que ele transforma desse pensamento em atos, né? E agora, linkando com a parábola que a gente vai estudar hoje, ser uma figueira que dê frutos, né? Porque o homem que não transforma o bom pensamento em boas ações, na verdade, é a tal figueira seca que a gente está estudando hoje, né? Mercedes quer comentar algo antes que eu faça? Então, Pri, quer completar alguma coisa ou espera eu ler o texto do Pastorino? Então, vou ler o texto do Pastorino, que eu também tentei resumir o que ele falou, que foi muita coisa aqui, mas vamos lá, depois a gente comenta. Quando o espírito necessita colher experiências por meio de uma personagem que esteja sendo verificada ou animada por ele, e essa personagem não corresponde em absoluto, não produzindo os frutos, mas apenas folhas inúteis das aparências, o único remédio que resta ao espírito para que não perca seu tempo é secar ou cortar a ligação, avisando desde logo que naquele ou naquela era, naquela vida, ninguém mais aproveitará dela qualquer resultado positivo. Cabe à personalidade aceitar os estímulos do espírito e produzir frutos, seja ou não época de fazê-lo. O espírito precisa avançar e temos por obrigação corresponder à sua expectativa, sem exigir épocas especiais. Tal como o médico deixa a refeição sobre a mesa ou sai do aconchego do leito a qualquer hora e com qualquer tempo para atender as chamadas urgentes, assim o cristão tem que passar por cima de tudo, abandonando conforto, amores, amizades, comodismo, riqueza, vantagens, para obedecer incontinente aos apelos do espírito, que não obriga, mas convida e pede e solicita. Se não o fizermos, não desencarnaremos instantaneamente, mas secaremos até as raízes as ligações com a espiritualidade superior, que verifica não poder contar conosco nessa existência pelo menos. Assim, compreendemos algumas das expressões empregadas na conclusão da lição evangélica e que, no sentido literal, são incompreensíveis por absurdas. Jesus teve fome, ou seja, quando a individualidade manifestou algumas necessidades vitais, vê uma figueira com folhas, isto é, uma personalidade com possibilidades. Vai ver se encontra se encontra frutos. Vai verificar se pode aproveitá-la para o serviço. Nada encontra, porque a desculpa é exatamente: não tenho tempo, não é minha hora, não está ainda na época, preciso gozar a mocidade, preciso aposentar-me, esperar enviuvar, só mais tarde eu poderei. O que falta, em realidade, é amor e boa vontade, porque não há horas para evoluir. O progresso é obrigação de todos os minutos e segundos, e não se condiciona a estações, nem épocas. Lógico que não é uma condenação para a eternidade, mas uma verificação. Portanto, diz o Espírito em outros termos, de agora em diante, percam-se as esperanças de obter fruto de ti nessa encarnação.
Com o exemplo do ensino dado a respeito da força final, foi escolhida uma árvore inútil, pois não conseguia amadurecer os frutos, e esta, durante a exposição da teoria, foi sacrificada através de uma ordem e secou até a raiz. Ora, os seres humanos, como centelhas divinas ou partículas da divindade, que se fragmentou em um sem número de criaturas, atualmente pensantes, adquiriram a capacidade criadora e força mental similar à divindade, embora finitas em graus e natureza, limitada e infinitamente menos poderosa que a plenitude divina, mas ainda assim capaz de grandes feitos que a força mental, segura e bem dirigida, pode obter, coisas assombrosas mesmo na parte material, em devida proporção aos feitos mentais de Deus, pois os próprios universos em manifestação constituem indiscutivelmente a projeção mental do pensamento divino. Então, o que ele está colocando aqui? Essa figueira seca não é mais do que a personalidade. A personalidade a gente entende como as pessoas materiais que somos no momento. É a Mercedes, é a Priscila, a Kátia, a Cris aqui. São as nossas personalidades atuais nessa existência. Então, nos tornamos figueiras secas quando nos ocupamos das necessidades da vida material em detrimento da evolução espiritual. É o que ele colocou das tantas desculpas que se dá. Não posso entrar para o serviço da obra da seara de Deus, porque eu tenho que primeiro cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu marido, eu preciso me aposentar, eu estou muito nova, eu preciso gozar a vida. Isso tudo são desculpas. E são desculpas de quem não compreendeu aquilo. A gente vai voltar de novo ao estudo da aula passada, que ainda não compreendeu que a vida é uma aventura espiritual. A vida material, ela precisa estar sujeita à evolução espiritual, senão ela não é mais do que isso, uma figueira seca, é um desperdício de tempo. E essa figueira seca, no que ele coloca aqui, é quando se rompe a ligação com a espiritualidade superior. Porque a gente sabe muito bem que quando a gente está ligado à espiritualidade superior, quantas vezes nós não somos solicitados a ajudar alguém, porque aparece no nosso caminho alguém que pede algum tipo de ajuda. E chega no nosso caminho porque a espiritualidade acredita que pode contar conosco. Não aparece no caminho da vizinha ali que precisa cuidar do marido, precisa cuidar de coisas materiais, ou seja, ela não está apta a ser solicitada naquele serviço. Porque acaba sendo isso, quando a gente está no caminho certo, entende que a vida material ela serve só para a evolução espiritual, a gente passa desde essa existência material, a já fazer parte do serviço, já fazer parte da seara. E, vez por outra, somos solicitados, não só aderindo voluntariamente em algum serviço religioso, seja qual seja a nossa religião, mas também a vida nos trazendo essas solicitações das mais diversas maneiras. Por quê? Porque a gente escolheu dar os frutos da figueira e não nos tornarmos uma figueira seca que vive só para a vida material. E a questão que ele coloca aqui do se a gente tiver fé, girar uma montanha, passa daí e se joga no mar, é que no final ele faz uma alusão também, e aí eu não copiei, não coloquei, mas ele fala sobre grandes vedas da humanidade que são capazes de feitos materiais incríveis, tipo de manipulação de energia e tudo mais, porque são pessoas espiritualmente desenvolvidas que mentalmente acabam sendo desenvolvidas também. Ele coloca essa comparação, que nós, como seres que possuímos essa centelha divina, é claro, guardadas as devidas proporções, também seríamos capazes de feitos extraordinários, até mesmo sobre a matéria. Embora isso daí eu creio que seja um pouquinho desnecessário para a nossa evolução espiritual. O que vocês acham, gente? Falei demais.
Gente, desculpa eu estar entrando agora, é porque eu vou no supermercado com a minha amiga, aí eu acabei acordando ela, eu antecipei, aí desculpa, gente. A Kátia travou. Prícila, Mercedes, querem comentar alguma coisa? Não? Cris, você falando aí essa mensagem, né, do Pastorino, do livro aí do Pastorino que você estuda, né, e fazendo um link com o que você disse, né, a questão no início, lá em Minuto de Sabedoria, a palavra foi a questão do pensamento, né, a importância do pensamento, é porque a partir do pensamento que nós temos as nossas ações, né, tudo passa pelo pensamento antes, até aquele algo que eu fiz de impulso, né, eu pensei aquilo e estou resolvendo e estou fazendo, mesmo que seja errado. E quando ele fala, né, ele faz essa tradução da figueira seca, dizendo que o espírito precisa produzir frutos em qualquer época, né? Aí me vem a ideia de um ciclo, né, de um ano quando a gente pensa, né, nas estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, tudo tem o seu ciclo. Mas na questão espiritual, o trabalho tem que ser contínuo, né? Esse trabalho, esse labor na área espiritual tem que ser feito todo o tempo, porque a evolução é contínua. E a gente tem que fazer sempre essa ligação, conforme você disse. Assim, a questão para o trabalho espiritual, ela vai aparecendo o tempo inteiro, né? Você é convidado e às vezes nem percebe que aquilo está sendo um convite para você fazer um trabalho no bem, né? Que não é só a questão remunerada, pode ser algo, uma palavra que a pessoa esteja precisando, ou um ouvido, né? Você escutar aquela pessoa que precisa conversar, né? Não é só a questão monetária, porque se fosse assim, aqueles que não têm dinheiro não poderiam fazer a caridade, né? E a verdadeira caridade é a caridade quando você se doa, você auxilia o próximo com aquilo que você tem, porque conforme veio até falando o que eu li aqui de Joana de Ângeles, né? O cara era muito rico e quando morreu ele não levou nada daquilo, porque quando a gente perde o nosso corpo físico, a gente só leva aquilo que a gente realmente tem, que são as nossas qualidades, os nossos defeitos, né? O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, isso é nosso. Tudo que tem aqui no planeta Terra, a gente precisa da matéria, mas fica tudo aqui. Ninguém leva nada, né? Nem os familiares, nem os amigos. Você não pode levar nada disso, porque nada disso é seu, é só empréstimo de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência. E achei bem importante quando ele fala da questão da gente sair da nossa zona de conforto. Porque às vezes você fala assim, não vou fazer isso não. Poxa, sei lá, tem algo na televisão bom, ou no YouTube agora, apesar que no YouTube você pode ver depois também, mas tem algo agora, tem uma festa, tem um encontro, tem algo, né? Eu vou ao shopping, eu vou fazer compras, eu vou, não sei, eu vou fazer algo e não estou preocupado com essa questão do espírito, né? Mas aí eu tenho que fazer tudo que eu faço normalmente, mas fazer essa questão espiritual não é só estudar, né? É principalmente praticar. Aí eu fui às compras, mas eu fui ao mercado e eu ajudei uma pessoa que estava precisando, né? Tinha uma pessoa com uma criança e eu coloquei ela para passar à frente no caixa, porque criança, né, fica impaciente, não entende muito, ou uma pessoa idosa que não estava conseguindo ler o rótulo ali no mercado, e eu vi ali para ela, ouvi o preço, e mexi na maquininha, né, porque não conseguiu fazer, eu fiz algo, né, ou alguém foi atravessar a rua e eu fui auxiliar, eu fui carregar a bolsa, então eu posso fazer esse trabalho onde quer que eu esteja, né? E isso é o mais importante, que conforme Emmanuel veio falando, a gente tem que fazer a oração, porque Jesus disse, pedi e obtereis, mas tem que fazer o trabalho, né? O trabalho no bem, o trabalho no amor, já que é tão importante por conta de tudo que nós passamos, né? Que nós estamos passando um período muito turbulento em todo o planeta, mas que a gente tem que ter essa ideia do amor de Jesus, né? Hoje no meu evangelho, eu li aquela passagem, dai a César o que é de César. E nos comentários, no segundo o Espiritismo, diz que é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim.
né? Então, a gente tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque isso pode se concretizar, né? A gente sabe que plasma e tudo ao nosso tudo que a gente pensa fica ao nosso redor e aquilo vai atrair o que eu estou pensando. Então, a gente ter essa consciência e trabalhar, né? Trabalhar o tempo inteiro, porque errando a gente vai aprendendo, né? Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Pode ser que não seja amanhã, possa ser que seja mês que vem, ou ano que vem, ou sei lá quando. Mas o importante é o trabalho sempre, né? A nossa oração, a nossa fé inabalável e crendo que Deus faz sempre o melhor para nós, independente do que aconteça, né? Ele é misericordioso ao ponto da gente precisar de algo e ele dá muito mais do que a gente precisa. Eu acho que isso é importante. Acabei falando muito, gente. Eu acho que tem uma sentença que é dita em várias religiões que se aplica a tudo isso que você falou e que o pastorino também, que não existe fé verdadeira sem frutos, né? A verdadeira fé, seja ela qual for, ela tem que produzir frutos no bem. E pastorino aqui, nessa parábola da figueira, fala do fruto da própria evolução espiritual, né? Então, eu acho que a gente pode fechar com essa sentença do não existe uma verdadeira fé sem frutos, não é algo para a gente... Aí volta lá naquela outra parábola lá atrás, da candeia embaixo da alqueire e tudo mais, que tudo que nós aprendemos em termos de fé, espiritualidade, é para ser compartilhado, né? Porque também é aquilo, ninguém evolui sozinho, não dá para evoluir só estudando. A gente evolui no contato, melhorando as nossas ações no contato com o outro, não é querendo melhorar o outro. Aliás, vou até comentar uma coisa aqui que eu, como professora, ontem mesmo, quando estava acontecendo uma grande discussão entre os meus alunos sobre o jeito de ver o evangelho em relação à orientação sexual das pessoas, que dizendo que a Bíblia condena, a Bíblia não condena, caramba, quatro, eu acabei, não resisti, acabei interferindo e tentando para falar lá para os meus alunos o seguinte: gente, a evolução, a grande briga não é com o outro, a gente não conserta o outro. A gente precisa, e o que Jesus pediu para nós, é que a gente conserte a nós mesmos. O grande inimigo não é um Satanás externo, o grande inimigo é um antissistema dentro da gente. Aí eu achei muito bacana que uma aluna que eu achava até assim meia desligada, que eu peguei até o celular assim para mostrar como se fosse um tipo de Satanás, ela fala: professora, é tudo que desvia a gente da ideia de amor de Jesus, então é Satanás, né? Quer dizer, ela deu aquela sacada de que, sim, entendeu? E a grande briga é conosco, é com a gente que a gente tem que lutar e é nós que nós vamos desenvolver. O outro, a questão do outro é com ele mesmo e com Deus. Somos nós conosco. Não cabe a nós julgar ninguém, nem evoluir ou condenar outra pessoa. É uma aventura individual, por isso até que se chama de individualidade, e coletiva, porque a gente precisa agir na coletividade, né? Então, Pri, já deu aqui um assunto, deu um aviso de 10 minutos aí. Se ninguém quiser comentar mais nada, eu vou pedir para você fazer a nossa oração de encerramento, então, por favor. Uma perguntinha, Cris. Como a gente faz, e como a Cris acabou de dizer, que Deus é misericordioso, que sempre está junto de nós, em qualquer momento. Mas por que, às vezes, a gente, por mais que a gente reze, por mais que a gente peça, a gente se sente sozinha? Muitas das vezes eu não consigo escutar, né, Deus, os meus mentores espirituais, falando comigo. Aí eu fico muito chateada, falo assim, eu acho que eu estou sozinha mesmo, né? Sinto aquela solidão muito grande, né? Aí todo mundo fala assim, mas você tem que escutar o coração. Eu falei assim, peraí, eu acho que meu coração está mudo. Eu Então, acho que ele está mudo, coitado, né? Porque, como a Pri também falou, a gente tem que possuir uma fé inabalável que Deus, né, ele está sempre junto de nós, ele é bom, misericordioso, né? Mas às vezes a gente fica balançada devido aos problemas que a gente vai passando na vida, né? E às vezes são muitos os problemas.
Então, a gente se sente assim sozinha, né? Então, como é que a gente faz, então, para a gente poder suprir isso aí, né? Como é que a gente faz para não se sentir tão sozinha, saber que realmente Deus... tipo assim, eu peço para sonhar, tá bom, me dá um sonho. Ou então que eu tenha a impressão que eu conversei com meu mentor espiritual. Eu não tenho nada disso. Então, Kátia, sinceramente, Está faltando alguma coisa aqui que eu não consigo tá encaixando aqui. então, eu não sonho com mentor nenhum, eu não falo com mentor nenhum, não escuto mentor nenhum. Mas, por exemplo, para sentir a presença de Deus, quando eu quero sentir a presença de Deus, assim, né, não que eu não sinta em algum momento, todo momento eu estou sentindo a presença dele. É, eu fico em silêncio, procuro ficar quieta, sozinha, isolada, entro em oração ou coloco uma música suave e tento interiorizar o meu pensamento, porque é dentro da gente que está lá essa partícula divina. Por exemplo, isso que você sente, graças a Deus, achei muito. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu senti a solidão, esse tipo de solidão. Porque, por exemplo, eu vejo a manifestação de Deus até quando eu estou indo de manhã muito cedo para o trabalho, e às vezes eu acordo ali na Ponte de Niterói e vejo aquela luz nascendo, assim, o sol nascendo, e penso comigo: muito obrigado, meu Deus, porque eu enxergo. Muito obrigado pela dádiva de poder reconhecer essa beleza divina, porque a gente vive num planeta de tantos milagres. A vida é um milagre. A vida existir já é um milagre. E aqui é uma profusão de tantos milagres que a gente acaba, de certa forma, banalizando isso e não enxergando essas coisas como manifestação divina o tempo inteiro em volta da gente. Tá? É a questão do olhar e de você sentir dentro de você que você tem dentro de você essa chama crística, essa centelha divina. Você só precisa aprender a acessá-la. E não precisa ser uma voz interior, não precisa sonhar com nada, nem isso. É só buscar mesmo, entre o impresso e tudo mais, para sentir, para você conseguir contactar essa chama divina que existe em você e em todo mundo. Prícila, quer acrescentar algo a esse respeito? Ou se Eu queria, fala. eu queria rapidinho, porque, Kátia, a nossa fé ainda é muito pequena, sabe? Jesus mesmo dizia que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, né? A nossa fé, então, ainda é muito pequena, menor do que o grão de mostarda, que é tão pequenininho. Então, complementando isso que a Cristina está falando, né? Como é que a gente sente Deus, como é que a gente sente a proteção de Deus na nossa vida. Se você olhar à sua volta, tudo que o homem fez, por exemplo, você está aí dentro da sua casa, você vai ver as portas, as paredes, o sofá. Você abrir a janela, tudo isso que está fora não foi pelo homem. Inclusive aí dentro, no ar que você está respirando. É a prova de Deus na vida, né? Então, a gente é ligeiro. Mas isso tudo é aos pouquinhos, a gente né? Pode ser que mesmo que você não lembre seus guias, seus amigos espirituais estão sempre aí do lado, dando tudo que você precisa para crescer com a sua fé. Mas também não se culpa por nada, não. Obrigada, meninas, obrigada. Muito Sim, obrigada. vai acontecer naturalmente, tá? Eu não fico chateada porque você não está ouvindo nada, porque eu também não ouço. É normal. Então, Priscila, eu pedi para você encerrar, por favor, fazer a oração para encerrar. A nossa oração, Kátia, eu também não escuto nada, não vejo nada, mas às vezes um passarinho chega até a janela da minha casa, uma joaninha aparece no vidro, né? Eu quando respiro, conforme a Mercedes falou, né, esse oxigênio, que não é uma produção do homem, né, a produção de Deus é muito importante, o sol que nos aquece. Então, em tudo, né, nas mínimas coisinhas eu vejo Deus, né? Até numa pedra, né, uma pedrinha,
no Dia das Mães do ano passado, a Clarice me deu uma pedrinha, eles pegaram a pedra e pintaram a pedra, né? Fizeram uns desenhozinhos. Quando eu olho ali, eu sei que ali tem as mãos de Deus, né? Porque não foi o homem que produziu essa pedra. Obrigada, Então, Cis, tá obrigada. bom. Então, vamos fazer a nossa Obrigada. oração de nada. Estamos aqui para crescermos todas juntas, né? Uma ajudando a outra sempre. Assim Isso é muito seja, importante. assim seja. Então, Assim seja. né, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecer pelo sol que nos alimenta, pelo ar que respiramos, né? Agradecer por tudo, Senhor Jesus. E principalmente por esses momentos tão especiais, né? Esse festim espiritual que participamos, em que estivemos reunidos em Teu nome, Senhor, né? Com o nosso coração aberto para o aprendizado, em que o Senhor esteve junto a cada um de nós, né? Esteve nos nossos lares, nos abençoando e fortalecendo os nossos corações para esse momento, né? Para o nosso dia, para a nossa semana, para as nossas vidas. Então, Senhor, que essas bênçãos que foram derramadas sobre nós possam se espalhar por toda a nossa vizinhança, chegando, né, em cada ponto do planeta, Senhor. Vamos pedir só pela vizinhança, não. Vamos pedir por todo o nosso planeta Terra, que cada ser que aqui se encontra possa ser abençoado, que ele possa sentir a tua presença, Senhor, pois tu é amor infinito, né, o nosso mestre, que tudo nos ensinou, né, que dizia que é a verdade, é o caminho. Nós chegaremos a Deus através dos teus ensinamentos, que é o ensinamento do amor. Então, Senhor, que possamos continuarmos abençoados nessa semana e que possamos praticar o que foi estudado aqui, Senhor, com muita alegria no coração. Pedimos a permissão, Senhor, para terminarmos mais um estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Graças a Pri, Deus. e tentando, está acabando menos de um minuto, ver se eu consigo escolher o evangelho de hoje rapidamente aqui, para a semana que vem. Vai ser João 4, de 19 a 30. Tá? Uhum. João 4, 19 a 30, agradecendo novamente a participação de vocês aqui, né? Que a gente